Quem também está sofrendo é o Barbieri. O Vasco começou bem o Brasileiro, a torcida se empolgou, mas agora o Barbieri está precisando controlar a impaciência do vascaíno. Vitória sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Vasco! Empate com o atual campeão Palmeiras. As duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro alimentaram uma certa animação na torcida vascaína, mas geraram um problema também. O Vasco, em um dado momento, supera a expectativa e depois essa expectativa é jogada contra o Vasco. Aí a gente não entende. O time foi vaiado na derrota para o Bahia em casa. E também foi alvo de críticas por parte da torcida após o empate com o Fluminense. Por isso, o técnico Maurício Barbieri achou melhor se pronunciar. A gente está lutando para competir e vai melhorar e vai acrescentar coisas e vai conseguir desenvolver mais o jogo. Mas nesse momento, entender o que são as nossas limitações é sinal de sabedoria. Uma dessas limitações é o encaixe do elenco, que foi todo reformulado este ano e que ainda tem jogadores jovens em formação. O Rodrigo está disputando jogos como profissional pela primeira vez na carreira. O André está disputando a primeira Série A na carreira, assim como outros jogadores. Mesmo ainda estando em formação, Andrei Santos é peça muito importante aqui no Vasco. E o clube continua lutando para contar com o jogador pelo maior tempo possível até o início da disputa do Mundial Sub-20. A presença no jogo de amanhã contra o Coritiba está garantida. E o Vasco tenta adiar mais um pouco ainda do Andrei para a seleção para ter o jogador também no domingo contra o Santos. Marlon Gomes, outro convocado para o Mundial, já se apresentou. Com o time do Vasco ainda em formação, Barbieri insiste em um pedido. Precisa de tempo, paciência e muito trabalho. O Andrei está entre os 10 maiores interceptadores do campeonato. Isso é um ponto importante para se dizer. São 4 rodadas, mas ele está entre os 10 melhores interceptadores. Nas primeiras rodadas foi o jogador que mais interceptou e roubou bolas a nosso favor. Então é um jogador que tem um peso importante no elenco. E é um jogador que, além disso, consegue chegar à área, consegue fazer gol. Ele fez contra o Atlético Mineiro numa situação de bola parada, mas é um jogador que tem essa possibilidade de chegar à frente. E tudo isso com apenas 18 anos. Na próxima semana, Andrei Santos dá um novo passo na carreira. Vai em busca do Mundial com a Seleção Brasileira Sub-20. Mas antes, ainda tem compromisso com a camisa do Vasco. Contra o Coritiba, com certeza ele vai estar presente. A diretoria tenta prorrogar ainda mais a apresentação do camisa 18 ao técnico Ramon Menezes, para contar com ele também no domingo, diante do Santos. Mesmo assim, Barbieri sabe que a estadia do garoto tem tempo cronometrado. Em julho, ele volta para a Inglaterra e será preciso achar um substituto. Ele tem saído dos jogos, tem entrado substitutos, a gente tem buscado outras alternativas, a gente tem buscado possibilidades e a gente vai fazer isso com maior intensidade a partir do momento que ele se apresentar na seleção, porque aí de fato a gente não conta com ele. Com o Andrei, o Vasco fez a última atividade antes de enfrentar o Coxa na manhã de hoje. A equipe viaja daqui a pouco para o Paraná. A tendência é que Barbieri mantenha o mesmo time que empatou com o Fluminense no último sábado. E acho que é um desafio que a gente tem lá fora de casa, onde eles vão ter o apoio da torcida, e a gente tem que tentar se impor, equilibrar a partida e buscar o resultado. É o que o Vasco vai fazer nesse sentido. Muito bem, Tiagão. Obrigado, André, que vai estar em campo amanhã no jogo do Vasco. A gente vai trazer o campinho aqui para vocês e todas as informações. Ô, Flávio, você fala muito aí do Barbieri, né? Você acabou de falar aí dessa postura do Vasco também e tal. Ele vai precisar achar um outro plano, né? O Jair Ventura teve aqui e falou: tem esquema de jogo, tem plano de jogo e modelo de jogo. Explicou aqui mais ou menos pra gente. O Vasco precisa ter uma alternativa que dê resultado também, né? Não é só você ter, eu jogo atacando, eu jogo defendendo. Mas tem que aprender a jogar bem nos dois, né? Eu acho que o grande desafio do Barbieri é esse. Você contra times que são melhores que você tem que ter o equilíbrio de se defender, mas você também tem que ter uma válvula de escape, não dá para você se defender 100% do tempo, acho que isso é muito claro. Eu acho que a ideia do Barbieri talvez seja algo semelhante ao que o Fortaleza fez com o Fluminense. O Fluminense teve 70% de posse de bola, trocou 600 passos, perdeu de 4-2, poderia ter perdido de 7-2. Então, esse para mim é o grande X da questão. E eu queria até destacar um outro ponto da entrevista do Barbieri ontem, na coletiva dele, que foi muito boa, por sinal. E ele fala que é uma coisa que eu acho que a gente, principalmente a gente que trabalha com a imprensa, na mídia, a gente precisa ter uma ciência maior. A gente tem muita responsabilidade da forma com que a gente cita o trabalho do outro profissional. Não é porque o time do Barbieri foi amassado, que ficou sob as cordas, que só se defendeu no segundo tempo principalmente, que o trabalho dele é ruim, que ele precisa ser demitido. Não é assim. Não dá para em 6, 7 jogos você conhecer o trabalho de um treinador. A gente tem que ter uma memória do que ele fez lá no Bragantino. E outra, a gente tem que respeitar a maneira dele de organizar os times dele.
Quantas e quantas vezes a gente viu no Brasil times sendo campeões brasileiros com um futebol que não nos agrada? O Corinthians do Carille, o Corinthians do Tite, o Palmeiras do Filipão. Mas tinha resultado, né? Tudo bem, mas como é que dá pra dizer que o Vasco não tem resultado ainda? O Vasco não perdeu pro Fluminense, não perdeu pro Galo, não perdeu pro Palmeiras. Assim, não ganhou o Carioca, no Brasileiro ainda não perdeu pro Flamengo, que é um time melhor. E é o início de um trabalho. Fora da Copa do Brasil. Aí, essa questão da Copa do Brasil não tem nem... Um pouco a gente tem que ter essa responsabilidade, Barbieri. Sensacional. Mas o torcedor... Não, mas aí o torcedor, ele é passional. A gente não pode dizer o que ele vai fazer. E outra, ele pegou esse time do zero. Começou. Do zero. Você pega o time os 11 hoje que começam, 2 no máximo estavam no ano passado. Então, assim, eu entendo que o torcedor tenha essa indignação do Vasco ter jogado muito, muito atrás, mas você também tem que entender que as coisas não funcionam da noite pro dia. Não é amanhã que o Vasco vai jogar igual o City do Guardiola. Não vai ser assim. Você tá me criticando, assim. cara? Por quê? Porque eu reclamo também lá no meu canal. Não. Eu chego que tá jogando, tá fazendo tudo errado. É que eu acho que a gente precisa ter uma responsabilidade um pouco maior, porque a gente forma opinião. Vamos lá, então. Tô brincando contigo. Barbieri falou sobre a postura dele no jogo do Vasco, só para reiterar o que o senhor tá falando. Em relação ao primeiro ponto do Fluminense, claro, a gente queria ter tido a capacidade de ficar mais com a bola e ter ligado mais os contra-ataques. Agora, a gente jogou contra uma equipe que fez um ataque marcando, como a gente chama, que encaixou a marcação para que a gente não conseguisse sair nos contra-ataques bem. Fez até com menos eficiência do que no primeiro tempo, porque esse é um ponto importante de falar. No segundo tempo, o Vasco teve mais oportunidades de contra-ataque do que no primeiro tempo. E esse foi um ponto pouco falado. E muito se falou desse domínio do Fluminense. É importante, já que a gente está falando dos números, lembrar o seguinte: o Léo Jardim fez 6 intervenções no segundo tempo. Das 6, 4 foram chutes de fora da área. O Fluminense finalizou 2 vezes dentro da área do Vasco. Das 2 vezes que o Fluminense finalizou dentro da área do Vasco, que obrigou o Léo Jardim a fazer defesa, porque houveram outros chutes bloqueados, que também é defender e defender bem, 2 foram em cruzamento. Então esse domínio que está se pregando ao Fluminense não é um domínio verdadeiro. O que o Fluminense fez no segundo tempo foi abrir o áreas de um lado, o Lima do outro, fazer a bola chegar nos 2 e botar a bola na área. E quando a maioria das equipes no futebol brasileiro faz isso, é acusado de